Eu te convidei para fazer essa conversa hoje, porque uma das coisas que eu sempre recomendo para as pessoas é dançarem. E eu nunca expliquei isso muito bem, o porquê de eu falar para elas dançarem. Então, aí quando a gente teve essa troca de e-mails, você falou que trabalhava com movimento, dança e terapia. Eu falei, uau, olha só o que que eu estava procurando, alguém especialista na área para falar sobre o assunto. Então, Idália, eu gostaria de te perguntar o que é movimento, dança e terapia. É uma vertente artística, das áreas artísticas, expressões artísticas, porque o nosso corpo é expressão, através da dança. Quando nós vamos para a academia, nós temos o técnico e copiamos, ele acaba por ser o nosso espelho. Nós temos que copiar aquilo que ele nos transmite, nos ensina. Na dança-terapia, não. É transformar-nos através do movimento, porque o movimento é a expressão. O terapeuta tem que, de uma maneira mais aprofundada, tem que conhecer o paciente, porque através dos gestos ele pode revelar, não é porque não podemos deduzir em erro, bloqueios. Então pode-o ajudar àquele desbloqueio. Mas o paciente tem que estar disponível para aceitar, porque os nossos movimentos também falam. Porque quem tem vergonha de dançar não gosta, é como se tivesse um bloqueio daquele amor próprio. Então imaginamos, pomos uma música, quem tem aquele movimento livre, é aberto, dança ao ritmo da música. As pessoas mais bloqueadas têm vergonha, retraem-se, então o terapeuta vai trabalhar tudo isso. E nesse caso, por exemplo, a pessoa não precisa então saber dançar, ela tem que ela precisa perder a vergonha de dançar, é isso? É, porque na dança não temos que saber propriamente dançar, porque cada um é como é. Eu posso dizer de mim as danças que era de tango, eu para mim não entendia porque é que eu tinha que cumprir com aquela regra, com aquela norma. Então nesta área que eu estou, eu percebo que sou eu não tenho que seguir a ideia do outro. E é isso que eu contrario com respeito às danças, não é? Normais. Acabo por ser eu mesma, porque senão estou a ir como ao espelho pelo aquilo que o outro diz. Na dançoterapia, sou eu porque é assim que eu gosto. Não tenho que ter medo de ser ridícula, não tenho que ter medo de ser gorda, ser forte, não tenho que ter medo da idade que tenha, sou eu. E quando nós somos nós, tornamos-nos muito mais bonitos, porque amamos-nos a nós mesmos. Quando eu estive na primeira aula, eu tinha vergonha, não, vergonha, ria-me. Então, através de técnicas de desbloqueio, chama-se o quebra-gelo, eu, com o passar do tempo, comecei-me a desinibir. Então, era dado também um tema, então eu trabalhava o tema com a minha própria música, porque cada um tem o seu gosto, não é? E a música começou-me a transmitir, sem eu dar a entender a outra aquilo que sentia. Por exemplo, raiva. Raiva, a gente, se fizer um gesto verídico, a outra pessoa compreende. Então, na dançoterapia, a pessoa acaba por mostrar raiva de uma forma diferente. Essa forma, por exemplo, de dançar e expressar a raiva também ajuda você a, digamos, tirar ela de dentro de você quando você termina a dança, como é que você se sente? Aliviada. Por exemplo, você comentou sobre essa questão de raiva. Se você nessa conversa percebe que a pessoa, vamos falar, que ela tem a questão da raiva e ela não quer expressar, você estimula, por exemplo, vamos falar, se nesse caso a pessoa não quer expressar espontaneamente a raiva, pode, digamos, o terapeuta fazer alguns exercícios mais assim para ela de repente sentir essa ou não? Desbloqueio, porque a pessoa primeiro, porque a dança também leva ao autoconhecimento. No geral, é as expressões artísticas. E nem todos estão preparados para lidar com frustrações, bloqueios do passado. Então, a dança ou a terapia acaba por também ajudar ao próprio autoconhecimento, e o paciente tem que estar disponível.
O que o terapeuta faz é tentar dar tempo, porque cada um tem o seu tempo. Por exemplo, um utente pode ser muito rápido no mês, como pode haver utentes que levam um ano. Então é ir devagarinho, como as crianças, devagarinho, dando técnicas, por exemplo, através da bola, o estar numa sala e fazer exercícios de relaxamento, de correr, pequenos exercícios que se fazem. Entendi. E então isso também é aconselhável que sempre alguém que queira se aventurar, que também tenha um acompanhamento, porque como você comentou, ela pode também despertar algumas coisas que estavam guardadas dentro dela ali, que às vezes é muito forte de lidar sozinho. Então o terapeuta tem que ter, estar disponível para o paciente. O paciente também tem que ter disponibilidade para se abrir, para poder ser ajudado. Porque se não há essa disponibilidade, dificilmente o profissional, seja qual ele for, não vai conseguir dar resposta àquele paciente que chega. Deixa eu falar um pouco sobre a dança, né? Então, eu costumo comparar isso com alguns passos do budismo, mas no budismo não existe uma prática de dança. Mas existem 8 passos no budismo, que eu acho que muitas práticas se assemelham um pouco a essas oito passos do budismo. Uma seria a compreensão correta. Então, dentro do hinduísmo, existem o Bhakti Yoga, que é o yoga devocional, que até mesmo existe dança e existem cantos, né? Então, se a gente fosse comparar em relação a isso, quando uma pessoa, digamos, está cantando, está louvando, ou está cantando uma música de forma positiva, a compreensão dela, a atenção dela está em algo positivo. Se ela está com a compreensão, ela também está pensando, porque se ela vai cantar e vai dançar, ela tem que estar concentrada naquilo, porque senão ela erra o passo, digamos assim. Pois. Aí, então, a gente tem compreensão, pensamento. Aí a gente tem fala. Se a pessoa canta, a fala dela também está correta, né? Se ela dança, ela também está agindo de forma correta. Se ela usa um bom tema dentro dessa música e dentro dessa dança. Então, o meio de vida dela também se equilibra dentro disso, então ela vai estar em perfeita harmonia. E ali, a gente, para conseguir fazer isso, você precisa manter um esforço, porque se você dispersar a mente, você não consegue fazer aquilo. Mas esse esforço que você faz, existe um momento que não é algo rígido, né? Às vezes a pessoa vai meditar, a pessoa medita com muita tensão, né? Eu sempre digo assim, procure-se estar firme, mas relaxado. A gente tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então a dança também tem disso. Você tem que dançar de uma forma relaxada, mas existe uma certa... Então a harmonia entre essas duas partes que cria essa beleza na dança. Então você está plenamente atento. Quando tudo isso, né, a compreensão, o pensamento, a fala, a ação, o meio de vida, o esforço, a atenção, eles entram numa forma super harmoniosa, você começa a contemplar. Então você consegue ver através da dança, do canto, todos esses elementos, talvez, dos passos do budismo, que não são esses, mas você praticamente incorpora todos eles. Então, por isso que no yoga, a questão devocional e a questão da dança, ela também existe como uma prática. Então, muitas vezes, o que acontece? As pessoas, durante esse período de quarentena, em casa, né, fica ansiosa, fica agitada, às vezes fica triste porque está em casa. Aí eu falo para elas dançarem. Porque a dança, além de tudo isso, traz a emoção, traz uma emoção positiva. Então, muitas vezes a pessoa vai fazer alguma coisa, mas ela não consegue evocar essa emoção positiva. Então, além de todos esses elementos, é a emoção positiva. Então, por isso que eu sempre recomendo. E quando eu vi que você falava em dança e terapia, eu falei, olha só, em terapia eu nunca tinha pensado. Eu falei, eu preciso falar com a Idália. Então, eu queria aí te agradecer pelo bate-papo, pela conversa. Gostei muito de você responder os e-mails, então deixo aí também para as pessoas que estiverem ouvindo e quando responderem o e-mail, que dependendo da conversa, a conversa vira até uma conversa quase ao vivo.
Obrigada eu, Fábio, porque eu, olha, deve ter sido intuída para te perguntar se querias ajuda. Veio-me assim à minha cabeça, mas porquê é que tu não perguntas? E eu, bem, vou falar, posso, quem sabe? Então tá ótimo. Muito obrigado, Idália. Que bom, gostei. Obrigada. Obrigado você. Um abraço. Deus. Tchau.